Oi pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar de futuro. Vou começar a aula de um jeito diferente. Já vou começar pedindo para você me dar o seu like se você gosta do meu jeito de explicar, se você acha que te ajuda de alguma maneira, e pedir também para você se inscrever no canal. Então, a gente vai falar de futuro usando formas diferentes disso aqui, diferente do will, ok? Vamos também falar dele, aprender a usá-lo, mas a gente vai falar de duas outras maneiras e do porquê que elas são utilizadas assim no inglês. Já deixei os exemplos aqui do lado, como eu sempre faço, e a gente precisa entender que para se falar de futuro, a gente trabalha também com outros tempos verbais na nossa língua. Eu gosto sempre de transitar entre o português e o inglês para que aquilo faça sentido no raciocínio da língua. Isso é muito importante para a gente falar de maneira automática. Então vamos lá, olha só. Primeiro caso é com present continuous. Eu coloquei ali o exemplo, I am doing, só para a gente lembrar do tempo verbal, tá? With a future meaning, com significado futuro. I'm going to the dentist on Friday. Eu vou falar em português isso, vai dar super certo. Estou indo ao dentista na sexta-feira. Segundo caso, com present simple, usando with a future meaning. Eu coloquei a estrutura aí, do, só pra gente lembrar, né? I start my new job on Monday. Eu começo o meu trabalho novo na segunda-feira. É tranquilo, né? Só que no inglês eu preciso prestar atenção em quando usar um e quando usar o outro, tá? Tem uma diferençazinha aí. Muitas vezes a gente usa um ou outro e mistura as ideias aí para falar sobre o futuro no português, mas em inglês a gente tem que prestar atenção nisso aqui, olha só. No primeiro caso, eu uso para personal arrangements, compromissos pessoais. Então é muito mais comum você encontrar a estrutura de present continuous quando você está falando sobre você mesmo. Falando no futuro, né, mas sobre você mesmo. Por exemplo, estou jantando com a Jane no final de semana. I'm having dinner with Jane on weekend. É normal isso. Agora, no segundo caso, é para timetables, programs, etc. Timetables são horários. Por exemplo, o horário do trem, o horário do ônibus, o horário da escola, são timetables. E programs são programações, programação do cinema, programação do teatro, programação cultural da sua cidade. Então, é normal que se utilize o caso 2, que é o simple present, ali voltando, ó. É normal que se utilize para falar dessas coisas aqui. Só que eu coloquei o exemplo aqui de propósito, falando da pessoa mesmo, uma coisa pessoal. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu consigo trazer a questão de que aquilo é fixo, de que aquilo é imutável, não vai mudar, tem que começar na segunda-feira esse trabalho novo. Não é uma decisão minha, não. É que aquilo já está fixo para começar na segunda-feira mesmo. Então, eu posso usar, ok? Então, essa é a grande pegada, essa é a grande noção aí de se utilizar o futuro dessas duas formas. Aí, vamos fazer uma comparação aqui, então. Compare. Primeiro caso, what time are you leaving tomorrow? A que horas você está saindo amanhã? Mas, porém, what time does the train leave tomorrow? É diferente, você sair e o trem sair. O trem está numa programação aqui, né? E você não. Você talvez não está seguindo uma programação. Talvez não, né? Diferente desse caso aqui. Então, coloquei para a gente comparar e debater e raciocinar as ideias diferentes aí. Então, ali é uma pergunta assim, a que horas você está saindo amanhã? Então, aquilo tem a ver com a sua decisão, a sua tomada de decisão. Não tem a ver com uma programação, um timetable, um program, um schedule. Não tem nada a ver com isso, tá bom? E também, toda vez que a gente está aprendendo o futuro, toda vez que a gente estuda o futuro, a gente passa a trabalhar com will na estrutura, né? Passa a perceber que will transforma verbos no futuro, sim. Mas aí vem sempre aquela comparação. Ah, tá, vamos comparar will e going to. Sempre tem a comparação. Vamos fazer isso agora, então. Deixa eu apagar aqui e a gente já volta. Gente, eu já coloquei o will aqui pra gente falar sobre ele. Coloquei uma comparação aqui. Mas antes, eu vou pedir desculpa pra vocês da barulheira que é pra gravar aqui. Eu só tenho hoje pra gravar as aulas, então vai ter barulho de obra aqui, não tem jeito. Desculpa mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei a estrutura de will aqui. Como é que vai funcionar ele primeiro dentro de uma estrutura. E depois eu coloquei já frases para a gente fazer a comparação. Primeiro vamos dar uma olhadinha na estrutura, como é que funciona. Então é aquela velha história, né? É um auxiliar que vai transformar o verbo no futuro. Tranquilo, a gente não precisa decorar terminações de verbos diferentões aí. É só botar will que transforma o verbo no futuro. Até aí tudo bem. Sujeito, will, verbo e complemento. Então, uma frase
no futuro? I will study German in the future. Só para constar. Então, eu estudarei alemão no futuro. Tá. Ali, então, para fazer interrogativa, eu vou inverter will com sujeito. Como a gente já viu como é que funciona com did, com does, então funciona da mesma maneira, não tem diferença, tá? Ele funciona parecido. Will, sujeito, verbo, complemento. Lembrando sempre que toda vez que tem auxiliar na frase, o verbo vem na forma base. Então eu não preciso mudar verbo quando eu coloco auxiliar will. Na negativa, sujeito, will junto com not, que vira won't, e verbo e complemento. Quando é que eu vou usar uma frase com will e quando é que eu vou usar uma frase com o future, ou melhor, com o present simple para falar de futuro? Aqui eu coloquei I'm a bit hungry. I think I'll have something to eat. Eu coloquei um exemplo assim só para a gente conseguir entender como é que vai funcionar a questão por trás da utilização do will. Eu coloquei ele aqui na forma contraída, apóstrofe LL. I'm a bit hungry. Então aquilo me ocorreu aqui agora. Eu estou com um pouco de fome. I think I'll have something to eat. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Eu vou preparar algo para comer, eu vou fazer alguma coisa para comer. Então quer dizer, essa ideia de comer me ocorreu agora, porque eu estou com um pouco de fome. Eu acabei de ter essa sensação. Por isso eu coloquei esse exemplo aqui para a gente entender qual é a ideia por trás de se usar o will mesmo. E aqui embaixo eu já coloquei uma coisa que estava planejada para mim. Já era, então, alguma coisa pessoal já. Eu já tinha pensado nisso antes. Eu saí de casa já achando que eu já ia almoçar no McDonald's mesmo. I'm going to eat at McDonald's today. Então eu já botei um dinheiro no bolso e falei, não, hoje eu vou almoçar no McDonald's. Então aquilo já era um plano meu. I think, aqui não tem o I think, eu coloquei I'm going to eat at McDonald's today. E eu coloquei também a outra forma que eu posso fazer aqui. I'm eating at McDonald's today. Que faz parte desse outro caso aqui, olha só. Aqui do I'm going to the dentist on Friday. É um caso pessoal, uma ideia, uma programação minha pessoal. Então, normalmente eu vou utilizar, voltando, recapitulando tudo. Normalmente eu vou utilizar esse present continuous aqui com sentido de futuro quando se trata de um planejamento pessoal. No segundo caso, eu uso o present simple para falar de alguma programação, ou de um schedule, ou de alguma coisa que tem ali a programação fixa, né, como os horários do trem, os horários do ônibus, do cinema, aquilo que não dá para mudar. Lembra que esse exemplo aqui tá só porque eu não tenho como mudar a data de início do meu novo trabalho, né? Por isso que eu coloquei com o present simple aqui para a gente entender o uso dele no futuro. E o terceiro caso é utilizando will. E quando é que eu uso will? É quando eu acabei de planejar uma determinada coisa para o futuro. Quando você acabou de pensar naquilo, aí você usa will. Então são nuances diferentes, são 3 nuances diferentes que não tem, ou melhor, se tem na nossa língua a gente nem para pensar, mas que não tem no nosso dia a dia. E para usar o futuro assim é fácil, é só praticar. Como é que se pratica? Com exemplos, criando exemplos. Vamos jogar uma situação então agora para a gente conseguir entender se eu vou usar will ou se eu vou usar going to. Presta atenção. Eu vou perguntar para minha irmã Maria se ela ligou para Clara. Então olha só. Maria, você ligou para Clara? Lembrou de ligar, de telefonar para Clara? Então eu vou perguntar assim, Maria, have you phoned Clara? Aí a minha irmã Maria vai falar, esqueci. She's gonna say, oh, I forgot. E aí, ela vai usar I am going to phone her now. Eu vou ligar para ela agora, né? Usando I'm going to, que é esse segundo caso aqui. Ou ela vai usar I'll phone her now. I will, usando will. I'll phone her now. E aí? Ela precisa usar, sabe qual? Will. Por quê? Porque ela tinha esquecido. Então é uma atitude que ela tomou agora. Então ela acabou de falar, tá bom, eu telefonarei agora. E se levantou e foi ligar. Então vamos fazer o exemplo outra vez. Maria, did you ou have you phoned Clara? Aí ela vai falar, no, I forgot. I will phone her now. Outra situação. Você me pergunta assim, e aí, você pode me encontrar amanhã? Aí eu te respondo, desculpa, não posso. Eu vou jogar tênis amanhã, eu jogarei tênis amanhã. Que chique, né?
E aí, então, como é que vai ficar? Eu vou colocar I will play tennis tomorrow ou I'm going to play tennis tomorrow. Vai ficar I'm going to play tennis tomorrow. Porque eu já tinha planejado isso. Então você me convidou para sair amanhã, but I'm sorry, I'm going to play tennis tomorrow. Agora vamos voltar aqui e fazer mais uma situação para a gente perceber se dá para usar o present continuous ou se dá para usar o present simple para falar de futuro. Então vamos jogar a situação do cinema, do filme e do cinema. Eu vou perguntar assim para você, are you going out today? Você vai sair hoje? Aí a pessoa pode me responder, I go out tonight for a movie or I'm going out tonight for a movie. É um plano pessoal dela, então I'm going out tonight for a movie. I'm going to the movies tonight. E aí, quando eu falar do filme em si, como é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar assim, does the movie begin at 8 p.m. ou is the movie beginning at 8 p.m.? Vou usar simple present. Does the movie begin at 8 p.m.? Por quê? Porque o filme já está ali preso numa programação, a programação do cinema, a programação do shopping, não é verdade? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você acha que o meu jeito de te explicar ajuda de alguma maneira, deixa seu like para mim, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos, tá bom? Tchau, tchau!